Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana vou explicar a linha de pensamento que eu fiz pra chegar nesse tema. Vocês já sabem qual que é o tema, porque vai estar no título do episódio. Mas como é junho, né, teve Dia dos Namorados semana passada, é o mês do orgulho, eu pensei em juntar esses dois tópicos e fazer um episódio sobre romances LGBT. Só que aí eu parei pra pensar, e aí eu queria fazer um episódio com romances LGBT com final feliz, porque querendo ou não, é todo um subgênero. É meio que um tropo desse tipo de narrativa que o final seja triste ou trágico, ou que uma das partes do casal tenha um fim trágico, ou que eles não possam ficar juntos porque é uma coisa de época, e a época não podia, não sei o que tem, não sei o que lá. Ou um final ambiguamente feliz, onde o casal passa por várias e várias e várias provações, e aí no final fica meio que em aberto se eles conseguem ficar juntos ou não. Daí eu fiquei debatendo mentalmente se falar no título do episódio que são romances LGBT com um final feliz, se isso seria considerado um spoiler, se pessoas ficariam ofendidas com eu fazer isso. E aí eu também comecei a pensar nos filmes que eu assisti de romance LGBT que tem um final feliz e percebi como são poucos. Assim, também tem a questão dos filmes que eu assisti, né, que eu preciso ter visto o filme pra recomendar ele, e eu não assisti todos os filmes do mundo, na verdade eu assisti pouquíssimos filmes do mundo. Esse ano estou muito ruim de assistir filmes, gente. 2025 não está sendo meu ano cinéfilo, já vou falar aqui, não sei se vou fazer episódio de balanço do semestre, mas eu não tô tão feliz com o meu saldo, nem só por quantidade, mas também por qualidade. Eu assisti muitos filmes bons, mas eu achava que eu ia ter assistido mais filmes bons nessa altura do campeonato. Mas enfim, ainda tem 6 meses pra acabar o ano. Então, né, eu estava nessa linha de pensamento. E aí eu peguei os filmes que estavam na minha lista e percebi que o elemento comum deles é que vários eram comédias adolescentes, onde os riscos são menores, são filmes mais contemporâneos e tal. E aí hoje eu quis trazer então 2 filmes pra vocês, que além de serem comédias adolescentes, são filmes da virada do milênio. Então são filmes que eles já estão distantes de nós no espaço-tempo, a ponto de serem considerados filmes antigos, né? Porque eles têm mais de 20 anos. Mas também eles são bem contemporâneos por estarem inseridos numa sociedade que era um pouco mais amigável com os LGBTs do que 10, 15 anos atrás, de quando eles foram feitos. Ainda que eles são bem independentes, são 2 produções norte-americanas, mas são produções independentes, né, que não tiveram um grande sucesso comercial, mas também não giraram tanto no circuito comercial por serem filmes abertamente LGBTs, né? Tem toda essa questão do pessoal ficar com medo. Até hoje o pessoal fica com medo de botar alguma coisa LGBT num filme que tem um apelo popular muito grande, ou numa franquia que tem um apelo popular muito grande, né? Imagina naquela época. E também são 2 filmes dirigidos por mulheres. Então eu acho isso sempre interessante. E o foco nos 2 filmes são personagens femininas. Então talvez eu esteja sendo um pouco tendenciosa em trazer histórias de mulheres por mulheres, que amam mulheres, mas enfim, o podcast é meu, eu faço o que eu quero. Esses 2 filmes, se não me engano, eu assisti no ano passado, então se vocês estão aqui faz tempo, vocês devem ter me ouvido falar, ainda que brevemente, nos episódios assistidos. Se vocês têm maratonado os episódios assistidos, vocês ouviram falar, eu vou falar mais um pouquinho aqui, então vamos lá. O primeiro filme de hoje é Nunca Fui Santa, ou também bastante conhecido pelo título original But I Am a Cheerleader. Eu vou deixar escrito na descrição do episódio, se vocês têm alguma dificuldade com a minha pronúncia. Eu tenho muitas dificuldades com a minha pronúncia, mas enfim. É um filme de 1999, dirigido pela Jamie Babbitt. É um filme que tava um pouco perdido nos circuitos cults. Aí eu lembro que a MUBI trouxe no ano passado, que foi na época que eu assisti. Hoje eu sei que tá no Telecine, então essa volta aqui no streaming brasileiro fez ele dar um giro, assim, pela comunidade, por assim dizer, porque ele é um filme muito bonito, assim, ele tem uma fotografia muito marcante. Na verdade, nem fotografia, ele tem um mise-en-scène, ele tem uma construção de cenários muito marcante, muito colorido, uma coisa assim que é muito propensa a ganhar edits no TikTok. E esse filme é uma grande definição de camp. Na verdade, os 2 que eu vou falar aqui hoje, eles podem ser considerados camp, e não sei se vocês estão associados a esse termo, a essa estética, foi tema do Met Gala alguns anos atrás, então o tema tava meio em voga lá, mas o camp, ele é um estilo muito exagerado, muito artificial. Na verdade, ele brinca com isso, ele tem noção
do quão exagerado ele é, então ele vai lá e desafia as normas do que é esperado dele pra ser ainda mais exagerado. Ele é frequentemente associado com figuras LGBT que abraçam muito essa estética, mas não se limita a isso, não é uma regra. Eu acredito que o termo anda lado a lado com o conceito de kitsch no design. Enfim, é uma coisa muito dramática, muito exagerada, muito. E esse filme, ele é isso, porque ele é uma comédia, mas assim, a premissa dele já é um negócio absurdo. Aqui a gente tem a Megan, que é a nossa protagonista, que é interpretada pela Natasha Lyonne. Eu conheci a atriz em Orange is the New Black, mas ela já fez várias outras coisas. Aqui ela tá super nova, né, porque ela é uma adolescente. Ela é uma líder de torcida, ela é uma boa aluna, ela tem as amigas dela, ela adora ser líder de torcida, ela tem o namorado dela, que é um jogador de futebol americano, ela é loira, tudo como é pra ser na estrutura do ensino médio, né, da escola. Ela acha que tá tudo certo com ela, até que um dia ela chega em casa e tá todo mundo lá. Tá o namorado dela, tá os pais dela, tá as amigas dela, inclusive uma das amigas dela é a Michelle Williams, que aparece por 5 minutos nesse filme. E aí tá todo mundo lá pra fazer uma intervenção. E com eles também tá o RuPaul, sim, do Drag Race. E aí tá todo mundo lá pra fazer uma intervenção pra ela. Porque ela apresenta todos os sinais de ser lésbica. E aí todo mundo está muito preocupado com ela. E aí ela fica, como assim, lésbica? Que isso? Que papo é esse? Eu sou uma líder de torcida, eu não posso ser lésbica. Então, assim, já começa aí o tom do humor, é esse negócio exagerado. E aí o pessoal começa a apontar as coisas que fazem dela lésbica ao olhar deles. E são todas coisas muito absurdas, porém plausíveis, porém absurdas. O pai dela fala, você é vegetariana, é claro que você é lésbica. E aí todo mundo concorda, fala, não, super faz sentido. E é esse o tipo de humor do filme, então assim, se preparem. É um exagero, é um humor um pouco mais antigo, que é um filme de 99, é um filme que tem 26 anos, isso me doeu muito de falar agora, né? Então é claro que nem toda piada envelheceu bem, mas ele também é meio cringe. Porque ele é feito pra ser assim, ele é feito pra ser exagerado, ele é feito pra causar essa vergonha, essa situação, apesar da personagem nunca estar em situações vergonhosas. Não é uma piada aos custos do sofrimento da protagonista, não é isso. Mas tem situação que você tem vontade de se dobrar e se enfiar dentro do sofá, sabe? E aí, enfim, tem essa intervenção, aí todo mundo fala, não, você é lésbica, você só... Não, você é lésbica, você só não sabe. Mas a gente vai te mandar pra esse acampamento de conversão, que aí entra o RuPaul, ele tá lá pra isso, né? Ele é o agente desse acampamento, que é um acampamento de conversão. E aí ela vai e assim, ela tá... Mano, por que estão fazendo isso comigo? Eu nem quero estar aqui, eu nem tem motivo para eu estar aqui, né? E aí nesse acampamento estão vários outros meninos e meninas que foram mandados para lá por motivos diversos, né? De lugares diversos, de origens diversas, mas que todos têm uma coisa em comum que é que eles são LGBT. Aí é muito engraçado, que aí chega as meninas... E aí tem a mulher do acampamento e começa a perguntar pra cada uma, quando foi que você percebeu que você era gay? E aí cada um conta uma história. E aí só tem uma menina que fala, eu nasci na França. E aí é só isso que basta. Novamente, dando pra vocês a vibe do filme. E daí nesse acampamento acontece o quê? Ela conhece uma outra menina e se apaixona. Ora, quem diria que botar um monte de menina junto num lugar fechado não ia render algo parecido, né? Mas tudo bem. A parte conservadora do filme... se não me engano, não tá ali pra ser nenhuma religião em específico ou nenhum grupo específico religioso. A religião, sim, é um ponto central, mas são ideias mais gerais, conservadoras, malucas, que estão lá e não uma figura de alguma instituição. Ou às vezes até tem signos de alguma instituição muito marcante dos Estados Unidos, mas que eu não peguei por não ser norte-americana e não ter sido uma adulta na virada do milênio, né? Talvez tenham contextos que só a época, né, dá pra você. O elenco desse filme é muito bom, porque, né, além da Michelle Williams aparecer por 5 segundos, também quem aparece por 5 segundos é a Julia Delphi, do Antes do Amanhecer. Também tem a Melanie Lynskey, que faz uma das meninas do acampamento, ela que tá fazendo Yellow Jackets agora. Tem a Clea Duvall, que é o interesse amoroso da Megan. Clea Duvall eu não conheço muito, porque ela fez muito filme nos anos 2000, começo dos anos 2000, que eu não assisti tanto. Mas eu conheço o trabalho dela como diretora. Ela dirigiu aquele filme Happiest Season, que é aquele filme de Natal com a Kristen Stewart. Eu não gosto tanto desse filme, mas ela dirigiu.
Então, né, a história é meio que isso, né? A Megan, nesse acampamento de conversão, as coisas absurdas que acontecem nesse acampamento, as técnicas usadas para o pessoal se conformar ao seu papel de gênero e performar de uma maneira heteronormativa, e enfim. Tem o humor nessas partes que é uma sátira, né? Então é aquele humor de sátira, que é um humor um pouco diferente. E tem o romance das duas, né? Que aí elas acabam ficando um tempo juntas e acaba nascendo um sentimento ali entre as duas. E elas meio que precisam lutar por esse sentimento. É uma premissa que em outros filmes poderia ser algo muito mais pesado, algo muito mais trágico, algo muito mais triste, mas que aqui, desde o começo, o filme tem um tom de comédia e de sátira muito específico, que você sabe que por mais que os riscos existam, eles não são muito grandes. Então você imagina que o casal vai ficar bem, por mais que em alguns momentos você ache que não vai ficar, mas é porque o filme precisa ter conflito, senão não é filme, não é mesmo? Então não acho que é spoiler falar que tem um final feliz, porque você espera que filmes adolescentes ou que comédias adolescentes tenham um final feliz. Final feliz nem sempre é o casal terminar junto, ou às vezes o casal pode até terminar junto, mas estatisticamente esse casal vai permanecer junto? Quantas pessoas você conhece que ainda estão juntas com os seus namorados de adolescência? Existem, eu conheço casais que estão juntos e felizes desde do final da adolescência, começo da vida adulta. Mas é uma coisa de estatisticamente mesmo, assim, um exercício. Você tem mais de 25 anos, acho que se você tem menos, você não tenha dados suficientes para fazer essa observação. Mas observa, assim, as pessoas com mais de 25 anos em volta de você que estão em relacionamentos. Quantas dessas estão com um relacionamento que começou lá atrás, lá no colegial, quando elas eram muito jovens? Quantas que não estão? Então, assim, estatisticamente falando, não sei se esses casais vão durar, mas pode ser que eles durem. Não vou aqui ficar gorando nenhum casal adolescente. Mas assim, toda vez que eu vejo uma comédia adolescente, que o casal acaba ficando junto no final e os riscos que eles passam não são riscos assim, tipo, coisas muito, muito, muito fortalecedoras dessa união. São tipo, teve um problema de comunicação que fez ele cair nos braços da minha maior inimiga, mas agora ele percebeu que ele me ama, então estamos juntos. Ou, sei lá, tinha um dilema se a gente ia pra mesma faculdade, a gente vai, então a gente vai durar pra sempre. Sabe, esses conflitos que eles, na hora, parecem grandes conflitos, mas não são bases sólidas para um relacionamento duradouro. Mas enfim, estou me estendendo aqui nesse tópico. Pra finalizar, eu acho que Nunca Fui Santa é um filme muito legal. Eu me diverti muito assistindo ele. Eu achei ele muito bonito, bem construído, assim, toda a cenografia dele, que tem umas cenas muito monocromáticas. Eu acho ele muito bem construído na cenografia dele. Não só na fotografia, mas em todos os elementos que envolvem você construir a cena. Então, objetos de cena, posicionamento de objetos de cena, coreografia dos atores naquela cena, interagindo com aqueles objetos e de acordo com o enquadramento da câmera. Então, assim, são muitos trabalhos envolvidos, não apenas fotografia, para criar aquelas cenas. Assistam e se divirtam. Como eu falei, Nunca Fui Santa ou But I Am a Cheerleader tá disponível no Telecine nesse momento aqui no Brasil. Mas eu de vocês não enrolava pra ver, porque é um filme que ele costuma não ficar tanto tempo no streaming. Na MUBI, eu acho que ele ficou 6 meses e saiu, entrou esses dias no Telecine, não sei quanto tempo vai ficar, então assim, gente, não mosquem. O segundo filme que eu vou falar no episódio de hoje é Debs, as Super Espiãs. Debs é uma sigla D-E-B-S. É um filme de 2004, dirigido pela Angela Robinson. E é um filme também, eu acho que ele é ainda mais camp do que o outro filme que eu acabei de falar, porque ele é meio que uma sátira de filmes de espião. Não só de espião 007, mas uma coisa meio As Panteras. Eu acho que ele é muito uma resposta pro filme das Panteras do começo dos anos 2000, né, que tava acontecendo, que é um filme que eu lembro com carinho da minha infância, que eu gostava muito de assistir As Panteras, mas eu tentei rever alguns anos atrás, acho que foi uns 4 anos atrás, mais ou menos, na pandemia, e eu não consegui. Eu não consegui passar, acho que de meia hora do filme por causa da sexualização das personagens. Que é uma coisa que em filmes mais antigos eu costumo relevar um pouco, mas aqui nas Panteras, no caso, eu não consegui passar, porque eu tava muito desconfortável. Não foi um negócio que eu falei, é ruim, mas pelo menos é divertido. Não, foi um negócio que eu não consegui passar, não consegui me divertir, não consegui ver. Se as atrizes estavam se divertindo, às vezes elas estavam, mas foi um negócio que me incomodou tanto
que eu não consegui terminar de ver o filme. Não é comum isso acontecer, viu, gente? Eu costumo aguentar muita coisa em prol de terminar o filme e criticar com responsabilidade, mas os filmes das Panteras do MCG, pra mim, não rolou tanto. Então eu imagino que Debs talvez seja uma resposta, porque parte de muitos estereótipos desse grupo de mulheres que fazem coisas de espionagem e tem muitos gadgets, muitos equipamentos, muita tecnologia, e elas estão sempre andando pra cima e pra baixo com roupas muito curtas, assim, uma coisa muito, muito, muito feminina. E eu não lembro agora a idade que supostamente as Panteras devam ter, imagino que elas estão no começo dos 20 anos, mas aqui as Debs, elas estão no final da adolescência delas, elas estão naquele meio termo entre fim do colegial, começo da faculdade, porque elas andam com roupinha colegial, então tem aquela estética de anos 2000 muito forte, cinturas muito baixas, saias muito curtas, aquela roupinha colegial, e também uma coisa de edição, que não só nesses filmes, né, nesses 2 filmes dá pra notar, mas eu andei, assim, vendo muitos filmes de gêneros diferentes, de lugares diferentes da virada do milênio, que eles têm características de edições muito parecidas, que eu não sei se era uma tendência na época. Eu já vi alguns lugares colocando como estética videoclipe, estética MTV, porque era uma coisa que estava muito em alta, que é uma edição muito mais frenética, mas sem ser o negócio picotado que, sei lá, a Marvel tá fazendo hoje. Era um negócio meio intenso, assim. Pensa em Moulin Rouge. Eu acho que Moulin Rouge é um dos melhores exemplos. Eu revi Moulin Rouge recentemente e eu esqueci como a primeira meia hora desse filme não dá pra respirar, porque é tanto corte, história, corte, frenético, que você não consegue parar pra respirar. É um ponto extremo dessa estética, mas eu já observei em outros filmes, aqui no Debs, no Old Boy, que é um filme de thriller, suspense, e Sua Mãe Também, que é um filme de drama de amadurecimento, também tem isso. Amélie Poulain, que é uma coisa um pouco mais, uma coisa à parte, eu não sei nem colocar Amélie Poulain num gênero, mas que tem essas câmeras aceleradas, e aí para, e aí dá uns zooms, assim, mas não é um zoom suave, é um zoom picado. Um pouco Pulp Fiction também tem isso, um pouco mais cedo, né? Então, algumas coisas, assim, que é edição, né? Que é o jeito de você montar a cena, decupagem, assim, explicando de cabeça, que do nada é quando você escolhe o jeito que a cena vai ser construída. Então, vai começar com um close na cara do ator, e aí depois vai abrir, e aí depois vai dar close na cara do outro ator, e aí depois vai abrir, e aí vai dar close, sabe? É esse planejamento de como a cena vai ser executada, né? Porque a cena é aquela ação que acontece ali, e shot é o jeito que a câmera tá ali naquele momento. Então, pra você fazer uma cena, você pode ter vários shots, vários ângulos, vários planos, né? Pra você construir aquela cena, e cada coisa meio que tem uma intenção. Mas enfim, me desviei demais do meu assunto, vou falar de Debs, né? Como eu já falei, é um filme de 2004, um filme de espionagem. A gente tem esse grupo de adolescentes que lutam contra o crime, elas fazem parte dessa instituição que chama Debs, que é meio que uma faculdade de super espiões, assim, tem todo um rolê que eles fazem um teste no ensino médio, e as que tem um resultado lá que eles gostam, eles chamam pra esse programa especial, que é meio que uma faculdade, assim, um colégio interno, que elas aprendem a ser espiãs. Então elas moram nesse lugar, tem um dormitório, é uma faculdade, basicamente. Mas elas andam com essa roupa de colegial pra cima e pra baixo, e elas são mandadas em missões. Gostaria de falar que é um grupo relativamente diverso, né? São 4 meninas, e só 2 são loiras e brancas. E elas têm as missões dela, né? Então a gente já abre o filme com elas numa missão. Então, assim, logo de começo a gente já tem esse contexto do que elas fazem, qual que é o modo que elas operam, quais são as ferramentas que elas têm, os gadgets que elas têm, e também meio que os clichês de arquétipos que cada uma cai, né? Daí tem a principal, a Amy, que ela é meio que a líder do grupo, e ela é meio obcecada com uma criminosa, né? Que eles estudam, né? Os criminosos e os perfis. E ela é meio que fascinada por essa Lucy Diamond, que é meio que uma filha de um senhor do crime que tá se tornando uma senhora do crime também, uma senhorita do crime, porque ela também é jovem. E aí ela é obcecada nessa criminosa, ela escreveu várias teses sobre, ela estudou o modus operandi dela, enfim, obcecada. E aí elas são mandadas numa missão
pra capturar, eu não lembro se é pra capturar ou se é pra pegar alguma coisa. Elas são mandadas numa missão lá que envolve a Lucy Diamond. E aí as duas acabam ficando sozinhas um momento e as duas se apaixonam perdidamente, gente. É um negócio maravilhoso. Porque tem pouquíssima interação e aí tem uma coisa ali entre aquelas duas. E aí acaba virando esse romance que elas começam como inimigas rapidamente, elas se tornam amantes, mas tem todo esse rolê de que elas são de mundos opostos e uma precisa caçar a outra e as outras meninas não sabem disso. Não é nem que ela esteja interessada por uma menina, mas que ela esteja interessada pela criminosa que eles precisam capturar. É um filme com pouquíssimos homens no elenco. É um filme que brinca muito com as convenções de gênero, que usa muito essa ficção científica de espionagem como um pano de fundo mesmo. Porque assim, o mundo, se você parar pra pensar, ele não faz tanto sentido. A academia não faz tanto sentido. É uma desculpa, é uma grande fanfic. Então, assim, é um filme que se você olhar com muita atenção, ele tem muitas rachaduras. É um filme que o valor de produção dele é igual de um filme do Disney Channel, assim, em questão de fotografia, de orçamento, de até atuação. As atuações, elas não são lá muito boas. Tudo nesse filme tem esse ar de filme pra TV, do Disney Channel, mas ao mesmo tempo é isso também que faz ele ter a vibe que ele tem e a graça que ele tem, porque ele é um filme que não se leva a sério em nenhum momento, e você não deve levar ele, você deve só olhar e se divertir. É um filme que é pra assistir, divertir e não pensar demais nas consequências das coisas, porque ele não foi feito pra isso, ele foi feito pra ser divertido. A parte da espionagem é só um pano de fundo. É o romance, assim, que... É o romance que faz esse sentido. E mesmo assim, se você olhar muito também na estrutura do romance, nas coisas que elas passam, também não é pra pensar demais. Não é um filme que é pra ficar dissecando todos os grandes detalhes dele. Não é pra fazer isso. Porque senão, realmente, não é um filme muito bom. Mas é um filme muito divertido e eu acho que ele merece estar citado aqui como uma comédia adolescente, como um filme que tem um romance sáfico bem desenvolvido, interessante, que você torce por elas. E, enfim, tem que assistir pra ver o que acontece. E a Lucy Diamond é a Jordana Brewster, que eu acho que é a única pessoa desse elenco que eu conhecia. Por onde anda a Jordana Brewster? Ela fez muito filme no começo dos anos 2000. Ela fez vários Velozes e Furiosos, não que eu tenha assistido Velozes e Furiosos, mas eu lembro dela em alguns lugares, assim, e depois ela deu uma sumida, né? Eu assisti Debs no ano passado, tava na Max, ficou um tempo por lá. Agora, nesse momento que estou gravando esse episódio, dia 19 de junho, o feriado, ele tá disponível para aluguel digital dentro da Amazon, do Google Play e da Apple TV. Então vamos ver, né, se ele volta para algum streaming em algum momento, porque, né, é um filme bem B, é um filme bem, assim, de nicho. Eu acho que se você é um homem hétero, talvez você não goste desse filme, mas também porque esse filme não foi feito pra você. Então, assim, alinhe expectativas. Eu tento evitar falar muito sobre o que acontece, mas citar algumas cenas específicas pra dar o tom, assim, do humor, da vibe do filme, justamente pra vocês alinharem expectativas, né? Porque às vezes a gente fala muito empolgado de uma coisa que a gente gostou, e aí a pessoa só foca nas coisas positivas e não assiste, e aí fica ou se sentindo frustrado, do tipo, ai, como é possível todo mundo gostar disso, menos eu, ou ficar tipo, poxa, aquela pessoa que sempre fala de filme bom, ela falou de um filme e eu assisti e eu não gostei, ou sempre fala de filme bom. Ou que, sei lá, as pessoas falam que ela sempre fala de filme bom, e aí eu vi um filme que ela recomendou e não gostei. Então, assim, eu acho que é importante alinhar expectativas porque nem todo mundo vai gostar de tudo. Aliás, acho uma coisa que é universalmente aclamada, é uma coisa muito perigosa, porque quando você constrói uma aclamação, um hype, um culto que seja em volta de alguma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Quando você vai ver uma coisa que você sabe que muita gente gosta, você sente uma pressão pra gostar também, mas ao mesmo tempo você chega com uma expectativa muito alta que às vezes aquilo não vai cumprir, e aí acaba sendo mais desapontante do que recompensador. Você ir com uma expectativa muito alta, algo que dizem que é muito bom, mas aí você vê e fala, ah, é isso? Então é importante ter contexto de lugar, contexto de época e alinhar expectativas, né, pra não se frustrar tanto. Porque eu acho que não tem nada pior que frustração. Acho que é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. Mas enfim, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham anotado diquinhas. Semana que vem
vou fazer a atualização do desafio dos 35 livros antes dos 35 anos, que é um episódio que eu faço todo ano quando o meu aniversário tá chegando. Então se preparem, semana que vem esse vai ser o tema do episódio. E depois eu volto a falar de filmes, provavelmente na semana seguinte, que vai ser o primeiro fim de semana do mês de julho. Eu vou falar dos filmes que eu assisti em junho. E assim, torçam pra eu ver mais filme nesses últimos 10 dias de mês, porque por enquanto está sendo um mês com muitos filmes. Então pode ser que seja um episódio muito curto. Mas vamos que vamos, a gente se vê semana que vem. Fiquem bem e tchau, tchau.